Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num clássico que marcou época, Oliver Twist, do Charles Dickens. Vamos focar, nos primeiros capítulos, na infância do Oliver. Isso, um começo de vida já bem tumultuado, né? Cheio de reviravoltas. Exato. A ideia aqui é explorar como esse ambiente, as pessoas, a sociedade da época, moldam o destino de um garoto órfão na Inglaterra vitoriana. Vamos desvendar essa trama. Uma trama que já começa com muito impacto. Começa mesmo, logo no nascimento, né? Oliver nasce numa workhouse, um asilo. A mãe dele, coitada, anônima, sem forças. Mal consegue ver o filho e morre. É uma cena, assim, desoladora, já dá o tom da história. Totalmente. E o que chama atenção é a indiferença, né? Nossa, sim. A frieza institucional desde o primeiro momento. O médico que é pago por ano, a enfermeira que, tinha bebido um pouco além da conta. O Oliver já chega sendo rotulado, né? Uma nova carga para a paróquia. Um fardo. Reflete bem as leis dos pobres da época, né? Exatamente. A pobreza vista quase como um defeito moral, algo a ser contido e não um problema social que precisa de, compaixão. E essa falta de cuidado só continua. Ele é mandado para uma espécie de creche terceirizada. Isso, da senhora Mann. E a descrição do lugar é brutal. É brutal, negligência pura, fome, o regime mais escasso, como diz o Dickens. A mortalidade infantil era altíssima ali. Pois é, ele até faz uma comparação, né, com um filósofo que tentou fazer um cavalo viver sem comer e o cavalo morreu, claro. É uma crítica muito ácida, né? A ineficiência, a corrupção mesmo. A senhora mãe embolsava boa parte da verba. Com certeza. A morte das crianças era quase uma consequência esperada do sistema dela. Uma gestão econômica, digamos assim, totalmente desumana. E as inspeções que aconteciam? Uma farsa. As crianças eram limpas, arrumadas só para a visita do inspetor. Maquiagem pura. Imagina. Aí, aos 9 anos, o Oliver é descrito como amarelo como um defunto e singularmente magro. É quando o Sr. Bumble aparece. Ah, o Bumble, o Bedel, que figura! Figuraça. Pomposo, irritadiço, representante da autoridade vazia, né? Totalmente. Ele vem buscar o Oliver para levar de volta para o asilo principal. E a cena dele diante do conselho administrativo, nossa, é de gelar a espinha. Muito fria. Perguntam para ele, você sabe que é órfão? E já o declaram oficialmente um fardo, destinado a desfiar estopa. É a burocracia tratando uma criança como um problema logístico. Exato. O Bumble com aquela alta ideia do seu talento oratório e o conselho só pensando em diminuição de despesa, em economizar. Personificam essa hipocrisia toda, né? Nenhuma empatia ali. Nenhuma. É a crueldade institucionalizada na sua forma mais, banal, administrando um item indesejado. E essa desumanidade chega ao ápice naquela cena famosa, a do mingau. Ah, sim, clássica. As crianças passando fome, aquele mingau ralo, aí decidem que alguém tem que pedir mais. E o escolhido é o Oliver. Coitado, sobrou pra ele. Ele vai lá com a tigelinha na mão e fala pro cozinheiro, eu queria mais um bocado de mingau. E a reação? Caos. O cozinheiro fica pálido, os membros do conselho ficam horrorizados. Um escândalo absoluto. É impressionante, né? Um pedido básico de fome mesmo, visto como um ato de rebeldia gravíssimo. Totalmente. Mostra muito sobre o medo que esse sistema vitoriano tinha de perder o controle sobre os pobres, sabe? A fome era regulamentada. Qualquer coisa fora da linha... já era interpretado como o início de uma vida de crime. Isso. Lembra daquela profecia do sujeito do colete branco? Esse pequeno acaba infalivelmente na forca. O sistema já criminalizava a própria necessidade. Terrível. E a punição vem rápido, claro. Imediata. Oliver é trancado e depois oferecido como aprendiz por 5 libras. Aí aparece o Sr. Ganfield. O limpador de chaminés. Outro personagem sinistro. Sinistro. Mais interessado nas 5 libras do que no menino. E já tinha fama de causar acidentes fatais até, com outros aprendizes. E o conselho ainda negocia para pagar menos por ele. Sim.
Oliver entra em pânico, implora para o magistrado para não ir, diz que prefere morrer de fome. E ele só escapa por um detalhe, né? Quase cômico se não fosse trágico. Pois é. O magistrado não acha o tinteiro para assinar o contrato e nesse meio tempo ele olha para o rosto apavorado do Oliver e desiste. É impressionante como o acaso, um objeto faltando, salva a vida dele ali. Expondo demais a brutalidade do trabalho infantil, como essas crianças eram mercadorias. Um momento raro de humanidade, e quase por acidente. Exato. Bom, aí o Oliver escapa do Gunfield, mas vira aprendiz de outro, o Sr. Sowerberry. O agente funerário muda o cenário, mas não necessariamente para melhor, né? Ele vai morar na loja, dormindo entre os caixões. Imagina um ambiente. Nossa. E ainda tem que lidar com a senhora Sowerberry, que é bem ríspida, a criada Carlota. E principalmente o Noe Claypole, outro aprendiz. Ah, o Noe. Aí a gente vê outra coisa interessante. A hierarquia cruel que existe mesmo entre os mais pobres, os desfavorecidos. É verdade. O Noe se acha superior ao Oliver só porque tem pais, mesmo que um fosse bêbado e a outra lavadeira. Exato. O estigma de ser órfão, de vir do asilo, era muito forte. O Noé usa isso para humilhar o Oliver o tempo todo. E tem aquele detalhe mórbido, né? O Sowerberry percebe que a aparência triste do Oliver é útil. Sim, ele começa a usar o Oliver em funerais de crianças, como um tipo de urubu silencioso, um adereço de luto. A própria tristeza dele é explorada, monetizada. É a vulnerabilidade sendo usada de todas as formas possíveis. Que coisa. E a tensão com o Noé só aumenta, né? Até que um dia... O Noé passa dos limites. Ele insulta a mãe do Oliver, que já morreu. Fala que ela era uma mulher da vida errada, um bastardo. Aí o Oliver, que geralmente é tão passivo, explode. É a gota d'água. Ele parte pra cima do Noé com uma fúria inesperada. Agarra ele pelo pescoço. A senhora Sowerberry e a Carlota têm que separar, trancam o Oliver e chamam quem? O Bumble, claro. E o Bumble chega com seu diagnóstico genial, né? Absurdo. Diz que a culpa da rebeldia do Oliver é da carne. Que alimentar a pobre com carne deixa ele insolente. É o Dickens usando o Bumble para debochar dessas teorias ridículas que as classes altas usavam para justificar a miséria e o controle sobre os pobres. Um sarcasmo afiadíssimo. Totalmente. Depois disso, o Oliver ainda apanha do Sowerberry e aí toma uma decisão. A grande decisão. Fugir para Londres. Exato. Esse ataque do Noé à memória da mãe foi um ponto de virada para ele, né? Mostrou uma dignidade ali que talvez nem ele soubesse que tinha. Sem dúvida. E a fuga é o primeiro ato real de autonomia do Oliver. Uma busca desesperada por alguma coisa melhor, mesmo sem saber o que esperar. Um salto no escuro. E a jornada para Londres é outra provação. 7 dias andando 70 milhas. Sozinho, com fome, frio, dependendo da caridade de estranhos, que era rara. Alguns momentos de bondade o ajudam a sobreviver. Um guarda, uma senhora. Mas ele chega em Barnet, já nos arredores de Londres, completamente exausto. Essa viagem curta, mas tão dura, só reforça o quanto ele era vulnerável, né? Uma criança sozinha no mundo. E Londres ali aparecendo como um lugar de dupla face? Dupla face, como assim? Bom, por um lado a esperança, né? Aquele ditado que diziam, um rapaz de juízo nunca ficava desamparado em Londres. A chance de recomeçar. Ah, sim. Mas por outro lado, um lugar cheio de perigos, armadilhas, especialmente para alguém tão ingênuo e sozinho quanto ele. E é em Barnet que ele encontra uma figura-chave. Jack Dawkins, o matreiro, ou Artful Dodger no original. Isso, uma figura e tanto, descrito como um menino com um nariz arrebitado, exterior purquíssimo, mas com os ares de fidalgo. Um contraste interessante, né? Maltrapilho, mas cheio de confiança, de uma esperteza de rua. Exato. E ele aborda o Oliver de um jeito acolhedor, né? Super acolhedor. Oferece comida, abrigo em Londres, fala um linguajar próprio das ruas que o Oliver não entende nada e menciona um respeitável ancião que vai ajudar o Fagin. É a isca perfeita, né? Perfeita. O matreiro é o arquétipo do malandro de rua, sabe? O oposto total da ingenuidade do Oliver. Essa oferta de ajuda, de camaradagem, é o que vai levar o Oliver direto para o submundo do crime. A gentileza mascarando o perigo. E a chegada no esconderijo do Fagin, em Saffron Hill,
É um choque pro Oliver. Imagino. O lugar descrito como sujo, miserável, decadente. E lá dentro ele encontra o tal Fagin, um velho judeu, descrito com traços bem negativos, feições ignóbeis e repelentes, e outros meninos. Agindo como adultos, né? Fumando, bebendo. Isso. E o Oliver assiste, sem entender nada, aquela brincadeira estranha do Fagin. A brincadeira é que, na verdade, é o treinamento, né? Fagin ensinando os meninos a bater carteira, tirando lenços do bolso dele. Exatamente. O Oliver, coitado, acha que eles vão literalmente fazendo carteiras e lenços. É a ingenuidade dele levada ao extremo. E o Fagin ali se apresentando como um mentor, um pai adotivo distorcido. Um diretor de uma escola do crime? Uma escola do crime, boa definição. Aquele ambiente oferece uma sensação de pertencimento, de grupo, que um órfão como o Oliver nunca teve. Mas é uma armadilha, claro, profundamente corruptora. E aí chega o dia que o Oliver sai com o matreiro e o outro menino, o Carlinhos Bates. A primeira aula prática, digamos assim. É. E o Oliver ainda tá achando que eles vão trabalhar, fazer alguma coisa. Até que ele vê... Vê o quê? Vê os dois roubando o lenço de um cavalheiro na rua, o Sr. Brownlow. Ah, o momento da verdade. Exato. A ficha cai, ele entende o mistério dos lenços, dos relógios, das joias. O que o Fagin e os meninos realmente fazem. E qual a reação dele? Pânico total. Ele sai correndo, apavorado. Só que aí... Aí a vítima grita, pega ladrão, né? Isso. E como o Oliver é o único que tá correndo, todo mundo acha que o ladrão é ele. A multidão começa a persegui-lo. Que ironia terrível. É a perda total da inocência dele. E o horror que ele sente pelo crime é justamente o que o transforma em culpado aos olhos de todos. E o matreiro e o Carlinhos Bates. Espertos como são, se juntam ao coro. Pega ladrão! Desviam a atenção para longe deles. Mostra a crueldade e a astúcia do grupo. E como as aparências enganam, né? A sociedade julga muito rápido. O Oliver é capturado, claro, e levado para frente de um magistrado, o Sr. Feng. Outro personagem que representa a justiça de forma negativa, descrito como um homem severo, de temperamento explosivo. Exato. E o Oliver tá tão doente, tão assustado, que nem consegue falar. Ele desmaia ali mesmo. Nossa, parecia o fim da linha para ele. Parecia. Mas aí, mais uma vez, o acaso intervém. O que acontece? O dono da livraria, que viu o roubo de verdade, quem realmente pegou o lenço, aparece no tribunal. Inocenta o Oliver. Ufa, que alívio. E o Sr. Brownlow, a vítima do roubo, que estava lá, sente pena do Oliver, vê o estado dele e decide levá-lo para casa para cuidar dele. Incrível! Mais um lampejo de compaixão salvando o Oliver no último minuto. E essa cena no tribunal é uma crítica ferrenha à justiça arbitrária e brutal da época, personificada no Feng. Sem dúvida. E aí, na casa do Sr. Brownlow, o Oliver tem uma experiência completamente nova. Imagino, um mundo de decência, de cuidado, que ele nunca tinha conhecido. Exatamente. Ele é cuidado pela governanta, a Sra. Bedwin, com um carinho genuíno. Um ambiente limpo, seguro, confortável. O oposto de tudo que ele viveu. É um momento importante, porque explora aquela questão. Natureza versus criação, sabe? O Oliver, exposto à bondade, mostra seu potencial para ser bom também. A bondade inerente dele floresce naquele ambiente. É verdade. E tem um detalhe curioso nesse período. Qual? Ele fica fascinado por um retrato de uma moça na parede da sala. Sente uma conexão estranha, inexplicável. Como o rosto daquela moça é suave e belo, ele pensa. Interessante. Isso já introduz um elemento de mistério sobre as origens dele, né? Sugere que talvez haja ligações familiares desconhecidas. Um fio que o Dickens vai puxar mais tarde. Sim, mas essa paz recém-descoberta. Torna a queda que vem depois ainda mais trágica, né? Pois é, porque aparece uma sombra nesse cenário. O Sr. Grimwick. Ah, o amigo do Sr. Brownlow. Um velho cético, rabugento, famoso pela frase, coma eu a minha cabeça. Esse mesmo. E ele desconfia do Oliver desde o início. Acha que ele é um impostor. Ele é a voz do cinismo, né? Contrastando com a fé, talvez um pouco ingênua, do Brownlow na bondade do Oliver. Exato. E para provar o ponto dele, e talvez para testar o Oliver, o Brownlow dá uma tarefa para o menino. Qual tarefa? Manda ele levar uns livros de volta para o livreiro que o inocentou e pagar uma conta, com um dinheiro considerável na mão.
E o Grimwig aposta. Aposta a própria cabeça que o Oliver não volta, que ele vai fugir com o dinheiro e os livros. Nossa. A missão vira um teste crucial para o Oliver, com a reputação e a confiança do Brownlee em jogo. Uma aposta alta, emocionalmente falando. E enquanto o Oliver tá nessa missão, a rede do Fagin começa a se fechar de novo. Ah, não. Eles descobrem onde ele tá. Descobrem. A gangue fica sabendo que ele tá na casa do Sr. Brownlow. E aí conhecemos outra figura sinistra, Bill Sikes. Um criminoso brutal, violento, né? Com aquele cachorro maltratado que anda sempre com ele. Esse mesmo. E, ao mesmo tempo, o Sr. Bumble aparece em Londres por acaso. O Bumble de novo. O que ele faz? Ele vê um anúncio que o Brownlow tinha colocado procurando informações sobre o Oliver. E o que ele faz? Vai até o Brownlow e, por 5 guinéus... Deixa eu adivinhar? Destrói a reputação do Oliver. Exatamente. Pinta o Oliver como um menino mau por natureza, ingrato, um problema desde que nasceu. E o Brownlow, influenciado por isso e talvez já abalado pela aposta do Grimwig, acredita. Acha que o Oliver é mesmo um impostor. Que desastre. A convergência desses dois mundos do Oliver é fatal para ele naquele momento. A calúnia do Bumble, movida por dinheiro, tem um efeito devastador. Mostra como a reputação é frágil, né? Especialmente para alguém marginalizado. E como a desinformação pode destruir tudo. É terrível. E o pior ainda está por vir. O Oliver, feliz da vida, voltando da livraria, tendo cumprido a missão. É recapturado. Violentamente. Pela Nancy com a ajuda do Sikes, que aparece de repente. A Nancy participa da captura? Mas ela não tinha mostrado alguma simpatia por ele antes? Ela parece dividida. Ela agarra o Oliver, mas implora para ele não resistir, para vir quieto. Mostra até os próprios hematomas, dizendo que apanhou do Sikes por causa dele. Mas no fim, ela o arrasta de volta pro inferno do Fagin. Nossa, a complexidade da Nancy é impressionante. Ela é cúmplice da violência, mas ao mesmo tempo demonstra remorso. Talvez uma forma distorcida de tentar protegê-lo da brutalidade maior do Sikes. Mas a cena deixa claro, o Oliver tá preso de novo naquele mundo. E de volta ao covil, o Fagin tá furioso porque acha que o Oliver fugiu. Ele ameaça bater no Oliver com um cacete. E a Nancy? Aí a Nancy explode. Ela se coloca na frente, defende o Oliver com uma fúria impressionante, grita com o Fagin, diz que não vai permitir, chega a confrontá-la lembrando como ele mesmo a explorou desde criança. Uau! Que momento de tensão. Isso revela muito sobre a relação abusiva entre o Fagin e a Nancy, né? E a lealdade dela, que é toda conflituosa. Defender o Oliver ali é um ato de coragem muito perigoso dentro da hierarquia daquela gangue. Sem dúvida. Mas mais tarde a coisa piora pro Oliver. Fagin e Sikes estão planejando um assalto a uma casa. E precisam de alguém pequeno. Exatamente. Para entrar por uma janela minúscula. E o Fagin imediatamente pensa no Oliver. Mas ele tem um plano ainda mais sinistro. Qual? Ele explica para o Sikes que não basta usar o Oliver no roubo. O objetivo é outro. Basta que ele entre num roubo para ficar eternamente conosco. Meu Deus. Que crueldade calculada. Ele quer corromper o Oliver de propósito. Torná-lo cúmplice de um crime para que ele nunca mais possa sair daquele mundo, para que ele perca qualquer chance de voltar para uma vida honesta. É a destruição do caráter como forma de controle. Prender o Oliver ao crime pela cumplicidade forçada. É um dos momentos mais terríveis do Fagin, eu acho. Concordo. E aí, o Oliver é levado pelo Sikes numa viagem noturna, aterrorizante, até uma casa abandonada perto de Shepperton, onde encontram outro ladrão, o Tobias Crackit. O clima de tensão só aumenta. O Oliver sendo levado para o local do crime, sob a ameaça constante do Sikes. Chegam na casa que vão roubar, em Chertsey. Crackit escala o muro, o Oliver é passado por cima, Sikes vem atrás. Aí o Oliver percebe o que vai acontecer. Que ele vai ser forçado a participar do roubo. Talvez até de um assassinato, ele não sabe. Exato. Ele implora para deixarem ele ir. Mas o Sikes o ameaça com uma pistola e o força a entrar pela janela da despensa, que é bem pequena. Dá uma lanterna para ele
e manda ele abrir a porta principal por dentro. Ele tá completamente encurralado, física e moralmente. Que situação desesperadora. Mas aí, lá dentro, no escuro, sozinho por um instante, ele toma uma decisão. Qual? Ele decide que não vai abrir a porta, que vai gritar, alertar os moradores da casa. Nossa, que coragem moral, mesmo sob ameaça de morte. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, ouvem-se gritos dentro da casa, luzes aparecem da escada, 2 homens surgem. Eles foram descobertos. Sim, há um tiro no meio da confusão. Oliver sente uma dor aguda no braço e cai. Alguém grita: eles feriram o pequeno. Que caos! A rapidez com que tudo acontece e o Oliver é baleado? Sykes o agarra, mesmo ferido, dispara contra os homens que apareceram e foge com Crackett. Mas durante a perseguição eles são pressionados. E abandonam o Oliver. Abandonam ele numa vala para poderem escapar mais rápida. Os perseguidores, que eram os criados da casa, logo desistem, com medo. E o Oliver fica lá, sozinho, ferido, inconsciente. Meu Deus! Abandonado pelos captores, depois de ser forçado ao crime e baleado. Parece o fundo do poço para ele. Totalmente. Ele acorda só de manhãzinha, com a luz do dia. Tá fraco, com frio, o braço doendo muito. Consegue se levantar? Consegue. Com muita dificuldade. Começa a andar, meio delirando de febre e dor. E aí, por uma ironia do destino, O que acontece? ele reconhece a casa. A casa que tentaram roubar na noite anterior. E no desespero, sem ter pra onde ir, ele se arrasta até a porta da frente, E bate. bate na porta e desmaia ali mesmo, nos degraus, buscando ajuda justamente no lugar onde foi forçado a cometer um crime. Que cena poderosa. O ponto mais baixo da jornada dele até aqui. Ferido, abandonado, voltando involuntariamente para suas vítimas em busca de socorro. E enquanto isso, lá dentro da casa, Os criados, o Sr. Giles e o Brittles, estão recontando a noite, né? Exagerando a própria bravura, criando uma história heróica para eles mesmos. é um contraste que o Dickens usa muito bem, né? O cômico e o crítico lado a lado com o trágico. Enquanto eles fantasiam sobre heroísmo, a vítima real daquela noite está ali, desmaiada na porta deles. A grande questão é: que porta vai se abrir para ele agora? A da compaixão ou a da justiça cega? Exato. Recapitulando então, a gente acompanhou o Oliver desde o nascimento no asilo, passando por toda a crueldade do sistema, a negligência, Aquele breve momento de esperança e cuidado na casa do Sr. Brownlow. que foi brutalmente interrompido pela recaptura pela gangue do Fade. E a culminação na tentativa de assalto forçada que termina com ele baleado e abandonado. E agora, ele jaz ali, inconsciente na soleira da casa que foi coagido a invadir. Que trajetória, hein? É uma trajetória que expõe de forma muito vívida as falhas das instituições sociais da época, né? A linha tênue entre pobreza e crime, a fragilidade da inocência no mundo hostil. E o impacto profundo que tanto a crueldade quanto a bondade podem ter na vida de uma pessoa. Sem dúvida. E o papel do acaso, né? Que parece intervir o tempo todo na vida do Oliver, às vezes para salvá-lo por um triz, às vezes para empurrá-lo para a desgraça. Verdade. Fica então a reflexão, né? Depois de passar por tudo isso, traído, traumatizado, ferido, buscando refúgio justamente com as vítimas do crime que ele foi forçado a cometer, Que recursos ele ainda tem? Internos ou externos? Será que ainda existe alguma chance para ele? ou será que ele está fadado a cumprir aquelas profecias sombrias que fizeram sobre ele desde o início, de que terminaria mal? Uma pergunta que fica aí para quem nos ouve pensar a respeito.